A gente sempre olha um eletro como se fosse um bicho de 7 cabeças. Porque existem situações em que o enfermeiro ele precisa tomar decisões rápidas e aí toda a equipe trabalha em conjunto. Como a gente sabe, né? Sempre tem 10 minutos para fazer tudo. É a vida do paciente antes de acontecer o pior de um desastre, né? Porque a gente sabe que se algo acontecer com o paciente, a gente acaba com a consciência pesada. Uma unidade intensiva que parece pacientes cardiológicos e que acabou me ajudando muito a poder identificar diversos problemas referentes ao paciente. Hoje eu sei a importância do eletro, coisa que a gente não tinha essa referência. A execução, o tratado em si, a responsabilidade que você tem de traçar um bom eletro. O eletrocardiograma tem tudo a ver porque a gente, como enfermeira, tem que estar apta para poder fazer a leitura e interpretação desse eletro. O Dr. Tiago, também nas aulas dele, dava muito bizus que os livros não trazem. Então esses bizus eram muito bons para poder rapidamente você aprender o conhecimento. É muito diferente você ver um eletro na sua mão assim, ou um eletro que te dá na hora você para saber o resultado, o que está vendo. Eu levo um bate de um susto, porque isso para mim é uma coisa que você não vê na faculdade. Eu não vi na faculdade. Olá, eu sou o Dr. Tiago Barros, eu sou fundador da Semana Online de Eletrocardiografia e eu quero que você preste muita atenção nesse eletro que está aqui. Você está vendo? A partir de agora eu vou te mostrar como é que você vai aprender a laudar eletro com rapidez e confiança, mesmo que você não tenha aprendido nada até hoje, e o que esse eletro tem a ver com isso. Você gostaria de pegar um eletro sem ter que sentir medo de interpretar ou ter vergonha por ter que ficar pedindo a opinião dos outros? Você gostaria de ter certeza qual medicação você deve administrar, sabendo exatamente o que você viu no eletro e sem sentir segurança por causa disso? Você já imaginou de pegar um eletro e rapidamente laudar com confiança, a ponto de intervir no estado do paciente, salvar a vida dele e por causa disso ainda impressionar seus colegas de trabalho? Talvez você nunca tenha aprendido direito o eletro, até pense que você já viu de tudo sobre. Mas a partir de agora eu vou te mostrar um passo a passo da minha técnica de estudo, para você dominar a eletrocardiografia de uma vez por todas, laudar os eletros com rapidez, ter segurança de não precisar ficar pedindo uma terceira opinião dos outros, da mesma maneira que eu já tenho ensinado para centenas de alunos meus. Mas assiste agora, porque esse vídeo só vai ficar no ar por alguns dias, tá bom? Além da Faculdade de Medicina, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Residência Médica em Clínica Médica, da Residência Médica em Cardiologia, mestrado em Educação e Saúde, eu também tenho Residência Médica em Eletrofisiologia Clínica Invasiva pelo Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. E nos últimos anos eu tenho impactado centenas de vidas. E para você ter uma ideia, eu recebo diariamente agradecimento de profissionais que puderam fazer a diferença na hora de salvar a vida de um paciente por causa do conhecimento com eletro. Seja pelos conteúdos gratuitos que eu disponibilizo, ou mesmo pelos cursos, palestras, treinamentos, workshops que eu tenho ministrado por todo o Brasil. Mas não foi nada fácil chegar até aqui e conseguir esses resultados para compartilhar com você. E eu vou resumir um pouquinho. Quando eu estava na faculdade, eu também tinha muita dificuldade com o eletro e foi quando eu já estava no final da faculdade, eu não fazia ideia de qual especialidade que eu ia seguir. Eu comecei a dar alguns plantões obrigatórios da graduação numa unidade coronariana e foi logo no meu primeiro plantão que o staff mostrou um eletro e pediu para eu falar o que eu achava. Eu sabia que aquilo era um teste, mas por sorte era exatamente o que eu tinha acabado de estudar, era um Wolf e se fosse outra alteração eu ia passar vergonha logo no primeiro plantão, né? Então aquilo me acendeu uma luz, porque eu achei incrível a possibilidade de um exame à beira-leito, um pedaço de papel barato, qualquer lugar tem, eu ia conseguir diagnosticar, tratar e salvar as pessoas por meio do meu conhecimento, né? Eu tinha acabado de descobrir a minha vocação pela cardiologia. Eu estava muito empolgado com o mundo da cardiologia, estava estudando feito louco, super animado entre os plantões, e agora você vai entender o porquê que eu te mostrei um eletro no início do vídeo. Durante um plantão no Hospital do Andaraí, lá no Rio, chegou um paciente infartado na madrugada e eu fiquei apavorado observando, né? A enfermeira me avisou que ele era o pai da técnica de enfermagem do plantão noturno. E aí ela saiu correndo, levou o moço para o leito, rodou o eletro e enquanto o papel ia saindo pela maquininha, eu estava vendo que ela estava apavorada e ela pegou o eletro como se fosse a última esperança daquele homem e saiu correndo para levar para o médico. Eu tinha uma pequena ideia só de onde que estava o problema no eletro, mas eu não fazia muita ideia. Aí o médico e a enfermeira ficaram alguns minutos discutindo aquele eletro, né? E cada minuto que passava parecia uma eternidade. Hoje você já sabe que
cada minuto de espera no infarto representam 11 minutos a menos de vida para o paciente. Lembra que a gente falou isso na última aula? E de repente o paciente fez uma arritmia esquisita no monitor, ele fez uma parada cardíaca, a gente começou as manobras de reanimação cardiopulmonar e dava para ver no rosto de todo mundo que o paciente não ia voltar, né? O médico pediu para chocar o paciente, mas mesmo depois de 3 choques, ele não voltou. Naquela hora o silêncio tomou conta do ambiente, né? E foi até naquele momento, assim, e hoje ainda uma situação muito desconfortável, notícia de óbito, né? Aquele foi um dos piores plantões da minha vida, né? E aí, depois que aconteceu essa situação, que eu vi que era mais corriqueiro do que eu imaginava, conversando com os meus colegas, né? Meus colegas de plantão, o pessoal da faculdade, né? Eu vi que isso acontecia com maior frequência, né? E eu não queria viver aquilo nunca mais, né? Então eu passei a estudar por conta própria. E aí eu peguei um montão de livros na biblioteca da faculdade, mas naquela época eu não tinha ninguém para me indicar os livros. Então eu simplesmente comprava o que eu achava que ia me ajudar. E não foi fácil e eu joguei muito dinheiro fora. Mas por mais que eu tentasse implementar os métodos tradicionais, isso não fazia realmente aprender, né? Isso me deixava muito frustrado. E aí eu até pensei em desistir de aprender e largar de mão. Mas a grande virada foi em 2009, quando eu percebi que havia uma forma mais inteligente de gravar os conhecimentos e que, de fato, o que importa na eletrocardiografia é colocar em prática, né? De saber como aprender e usar na prática dos plantões no dia a dia. É isso que faz a diferença, né? Então isso transformou a minha forma de estudar e principalmente de agir no plantão. E aí meus colegas que tinham as mesmas dificuldades que eu começaram a notar a diferença, né? Foi um salto de aprendizado impressionante, assim. Tanto que eles começaram a vir para mim para tirar as dúvidas e para saber se tinha alguma coisa grave no eletro. Isso foi acontecendo progressivamente, mesmo depois de formado, né? Diariamente os colegas vinham para mim e diziam que nunca vi nada de eletro na faculdade, a graduação foi meio difícil, não diziam sobre isso e que não sabiam nada, se eu poderia ajudar, né? E alguns colegas vinham e diziam que já tinham testado e tentado também, né, estudar sozinhos, por livros, pelo YouTube, e diziam que ou eles dormiam no segundo parágrafo do livro, ou então não encontravam nenhum material de qualidade na internet. A maioria é trivial e isso não transforma ninguém. Imagina trazer segurança para laudar, né? Eu achava e ainda acho bizarro as pessoas não aprenderem eletro na faculdade. O máximo é a introduçãozinha de umas coisas que não chegam a fazer diferença no dia a dia. E teve um dia que um colega da minha turma da faculdade me fez uma pergunta básica lá. Eu não lembro exatamente o que era, mas a gente ficou tipo uns 20 minutos conversando e no final ele comentou: cara, fantástico, cara, tá sabendo muito, parabéns. Então aquilo, eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu comecei a dar aulas no auditório da residência médica para os colegas de clínica, né? Enquanto eu também era residente, ou seja, eu era residente dando aula para residentes. E foi muito maneiro porque isso começou a ecoar e teve aula que até o diretor do hospital, os staffs começaram a assistir, né? Depois disso, os internos que rodavam no hospital, eles descobriram essas aulas e me pediram para dar as aulas para eles também. Então eu não tive dúvida que o método que eu estava usando para aprender estava funcionando para ensinar também. E eu financeiramente não estava ganhando nada com isso, mas a sensação de reconhecimento do pessoal e o orgulho de ver eles aprendendo com a técnica que eu tinha desenvolvido, era incrível. E você sabia que na maioria das vezes o exame de eletro é o único que o hospital tem condições financeiras de realizar, ou então que o paciente tem tempo de vida para ser feito? Você sabia disso? Porque eu realmente acredito no poder do eletro. Eu sou apaixonado por saber que nesse papelzinho barato, à beira-leito, qualquer hospital desse país, você pode identificar, antes de qualquer coisa, doenças que podem salvar a vida dos pacientes e tomar condutas que vão ajudar essas pessoas. Isso é incrível, né? Então, eu não tinha direito de guardar isso só para mim ou para o meu hospital. Eu tinha obrigação de passar isso adiante. E eu sei que quanto mais profissionais qualificados e treinados estiverem atuando nos hospitais do Brasil, a gente vai ajudar muito a reduzir a principal causa de morte no Brasil e no mundo, né? Que é a doença cardiovascular. Mas não pensa que tem outro jeito, cara. Não dá para você chegar no hospital sem treinamento adequado, receber um eletro e achar que você vai reverter um infarto laudando um eletro em poucos segundos sem ter treinamento. Não adianta. Ainda que você sabe que as pessoas do hospital esperam isso de você, cara, não vale a pena ser orgulhoso
e chutar laudo por vergonha de dizer que não tem certeza. A gente está falando da vida das pessoas, né? E provavelmente você já viu pessoas aplicarem medicação errada por falta de conhecimento, né? Mas que você também ficou na dúvida, né? Então, se liga, a gente não está falando aqui de protetor solar que você usa para evitar uma queimadura do sol. A gente está falando de um exame com resultado imediato e que muitas vezes exige de você alguma providência na hora. E o fato é que o domínio do eletro é essencial para exercer bem e ser reconhecido na sua função no hospital. Você deve pensar que isso deu certo para mim porque eu sou cardiologista, né? Mas deixa eu te contar a história real que aconteceu no hospital que eu trabalhava. Tinha uma enfermeira que ela fazia com a gente um acompanhamento porque ela tinha feito um curso que eu tinha dado no hospital. Então ela estava se desenvolvendo no curso de eletro, era uma aluna exemplar. Só que ela estava meio que da berlinda no hospital, porque você sabe como é que é o hospital, né? Sempre tem gente querendo passar a perna, tirar, mas ela tinha um excelente padrão. E acabou que essa enfermeira, ela foi remanejada de setor porque a chefe dela achou que se ela ficasse no setor que ela estava, a chefe da chefe iria mandar ela embora. Então a chefe dela deu um jeito de colocar ela em outro local para trabalhar. E aí o local era a UTI onde eu trabalhava, então foi legal porque ela estava fazendo o curso e trabalhava no mesmo UTI que eu trabalhava, né? E aí, em um dado dia, num plantão, o paciente fez um ataque à arritmia, o paciente estava instável e aí o médico pediu para ela administrar uma medicação que era mildarona, o Oncoron. Ela olhou a arritmia, identificou e viu que a arritmia, na verdade, era uma torsade epoam, né? Se escreve torsades des pontes. É um tipo de fibrilação ventricular polimórfica. E aí, nessa arritmia, você não pode fazer a mildarona, né? E ela tinha aprendido isso no curso, porque essa arritmia pode degenerar e o paciente pode fazer uma parada cardíaca e pode morrer. E aí, o tratamento é com sulfato de magnésio. E aí o médico tinha pedido para ela fazer a medicação e ela se negou a fazer a medicação. Então, assim, isso causou um mal-estar, né? Porque o médico quis, não, tem que fazer. Ela falou, não vou fazer. Doutor, isso é uma torsade epoam, a gente não pode fazer e tal. E aí estava nessa discussão e isso estava acontecendo próximo da virada do plantão, né? Aí eu cheguei, aí eu vi o que estava acontecendo, entendi a situação. Aí eu chamei o colega, falei, não, deixa que eu assumo a partir de agora. Aí pedi pra gente fazer o sulfato de magnésio. E aí o paciente degenerou, a gente cardioverteu, mas estava entrando em torsades ainda. E aí depois a gente administrou o sulfato de magnésio e de fato o paciente sobreviveu, né? Então, assim, foi fantástico porque ela, com o conhecimento que ela adquiriu, ela pôde intervir no cuidado do paciente e ajudou para que o paciente tivesse uma sobrevida, né? E isso aconteceu de fato pelo conhecimento e pelo que ela tinha aprendido no curso de eletro, ela colocou isso em prática. E aí depois ela permaneceu, depois ela virou a rotina da enfermagem também. E a história foi um pouco diferente do que ficar na berlinda e ir embora, né? Então, ou seja, fez diferença na vida dela, no trabalho dela e fez com que ela crescesse no trabalho também. Veja também a história do José Luiz, né? Ele é socorrista. Sim, socorristas precisam saber eletrocardiografia muito bem. Ele foi aluno da minha 4ª turma do curso online e olha aí o que ele diz. Olá, sou José Luiz, sou formado pela Fundação Educacional Além Paraíba, FIAP. Eu conheci o Dr. Tiago Barros pelo Instagram, né? Ouvi a proposta dele. Nisso me interessei em fazer o curso porque profissionais da minha área sempre estão precisando de ter esse tipo de conhecimentos, quem trabalha em terapia intensiva e urgência e emergência. Não tinha confiança nenhuma para laudar um ECG. Por quê? Porque eu entendia pouco os traçados, eu entendia muito pouco mesmo as derivações, tanto as precordiais quanto as periféricas. Com esse curso está me proporcionando bastante conhecimento, está me dando mais autoconfiança para poder estar aí, né, junto à equipe, laudando o ECG. Né, quanto à questão de suporte, junto ao professor, é instantâneo, né, um suporte, ele te dá suporte instantâneo para estar esclarecendo suas dúvidas, para estar te ajudando ali nas suas maiores dificuldades. E recomendo para os profissionais de saúde. E com isso eu gostaria de agradecer muito, né, essa oportunidade e essa iniciativa sua aí
né? E muito obrigado ao Dr. Tiago Barros. E é bem provável que você já tenha tentado entender eletro na sua faculdade, ou tentando aprender eletro sozinho, por meio de livros ou internet, não tem tido resultados, de fato, achou que é muito difícil, e é bem possível que você tenha achado que não precisa saber mesmo, que só médico precisa saber na hora de laudar, e ele que precisa saber e você não. Então, preste atenção, saiba que ler livros ou assistir alguma aula não é o suficiente para você aprender eletro. Existe todo um método para você aprender os conceitos, para você internalizá-los e para você poder aplicar de fato, né? Nem sempre o conteúdo disponível ou o livro são suficientes, né? Eu percebo que muitos profissionais sentem medo da responsabilidade que eles têm e eles acabam se omitindo em relação a isso. Mas calma, basta você mudar algumas coisas, a forma, a mentalidade, a percepção, mas só tem resultado quem dá o primeiro passo. Quem faz acontecer e não fica esperando um milagre, né? E às vezes a gente só fica esperando um milagre mesmo. Isso pode surpreender ou até mesmo te deixar nervoso ou nervosa, mas você não precisa ficar fazendo cursos caríssimos, nem comprar livros com uma didática complexa, e muito menos participar de congressos, seminários com valores exorbitantes para você dominar a eletrocardiografia sem suporte algum, né? E você já viu que não tem como aprender eletro sozinho ou sozinho. E é por isso que eu estou aqui e eu criei o curso mais completo de eletrocardiografia, com um método que vai fazer você dominar a eletrocardiografia de fato, né? Eu tenho uma ótima notícia para você. Se você chegou agora ou se você me acompanhou nas aulas anteriores, você já está dando o primeiro passo, né? Você já não está no mesmo lugar que você estava antes. Tudo que você precisa fazer para aprender eletro de uma vez por todas é você seguir um método que já foi testado por centenas de alunos, que consiste no método 3AP. Aprendizagem, que é onde você é introduzido aos conceitos. Ambientação, que é basicamente contextualizar o uso daquele conceito. E essa parte poderosa demais, que cria diversos gatilhos mentais quando bem aplicados. E o último A é a aplicação, né? Que é praticar em exercícios, em situações do seu dia a dia. E por fim, o P, onde você vai extrair as peculiaridades de cada assunto. Depois que eu apliquei o meu método, foi quando eu comecei a ver os alunos aprendendo realmente rápido e ganhando segurança. E isso eu levei anos para adquirir. E muito mais do que isso, eu já ouvi diversos relatos de alunos médicos que antes tinham medo de assumir determinados cargos no hospital, porque eles não sabiam eletro, e de enfermeiros que se identificaram tanto com a cardiologia, que mudou toda a sua carreira e hoje é realmente motivado com o que faz, né? Dessa forma, é possível garantir o aprendizado de qualquer um e você vai ver como. Mas veja bem, eu não estou te prometendo um curso cheio de promessa vazia, como a galera faz por aí, né? O que eu realmente estou te oferecendo é uma solução definitiva para você aprender a ler os eletrocardiogramas com rapidez e ter confiança, para você laudar sem precisar de ninguém. Partindo do zero, né? Você vai ter um conteúdo do curso que é completo, né, para eletrocardiografia, é um passo a passo aplicando o método 3AP que eu desenvolvi. Ele é 100% online, com aulas simples, práticas, né? Nos últimos vídeos você viu que existem várias formas eficientes de aprender o conteúdo e aplicar na prática. E até aqui você aprendeu o que fazer. Agora você pode dar mais um passo e aprender o como fazer. São mais de 10 módulos de aula. Pra você ter uma ideia, depois do módulo 0, onde eu vou te ensinar como executar um exame corretamente, onde colocar os eletrodos, os mitos sobre como fazer o eletro, a gente entra de fato no primeiro módulo, que é o de conceitos básicos de interpretação. Aí você vai ter as aulas de estímulo cardíaco, de definição das ondas, de ritmos. Aqui no curso, na semana online, a gente aprendeu 2 ritmos apenas, né? Nessa aula de ritmos, cara, são praticamente todos os ritmos possíveis de aprender no eletro, né? Vai ter o cálculo da frequência cardíaca, a forma fácil de aprender eixo elétrico. Como o pessoal tem dúvida em eixo elétrico, essa aula é fantástica. Da análise da onda P, das sobrecargas atriais, do intervalo PR, da análise do QRS, a análise do segmento ST, tudo isso acompanhado por exercícios resolvidos por mim, né?
avaliações. E vale lembrar que nessa edição do curso eu vou fazer uma mentoria com os alunos. E por isso são poucas vagas. Além do módulo 1, você vai ter no mesmo molde os módulos de bloqueios de ramo, M-bloqueios, de hipertrofias ventriculares, o de taquiarritmia, que é um dos que eu mais gosto, né? Tem o módulo de síndrome coronariana aguda, os de distúrbios hidroeletrolíticos e um montão de outras coisas, né? Você pode ver que o curso é extremamente completo. Mas além de entregar o conteúdo e te ajudar na aplicação nos exercícios, eu vou ter mais 5 encontros nos primeiros 60 dias de curso com você para acompanhar a sua evolução, identificar suas dificuldades e orientar o seu estudo, né? Isso também vai servir de motivação para você estudar. Lembrando que além da mentoria, o curso ele tem um suporte e esse suporte ele é fantástico, porque você vai ter o suporte na plataforma, por meio do e-mail e por um WhatsApp exclusivo com os alunos, né? Você vai ter contato direto comigo pelo WhatsApp. Então, para tirar as dúvidas, para as solicitações, para a gente poder alinhar as coisas, né? Então, esse contato vai ser direto. É claro que quando eu estiver em cirurgia, o suporte ele recebe a dúvida e imediatamente me passa. Geralmente isso demora alguns minutos até ter a resposta. Mas esse suporte é fantástico porque a resolução para os alunos é quase que imediato, tá? E além disso, você vai ter acesso a um bônus, né? Na verdade, há vários bônus, né? Um deles é um bônus que é um módulo só de marca-passo, tá certo? Que foi um módulo que eu fiz para os técnicos de marca-passo da São Jude, da Boston e da Biotronic, que aborda tudo que é importante de marca-passo, tudo que você precisa saber, é um módulo inteiro só de marca-passo. Foi tão bom o curso que eu dei para eles que eu acrescentei isso como bônus no curso. Além disso, você vai ter um outro bônus que é uma miscelânea de exercícios no fim do curso, tá? Que é incrível também, uma série de exercícios para você colocar mais em prática, além dos que já tem no curso completo. Além disso, você vai ter acesso também a um curso com a parceria que a gente fez com o Instituto Brasileiro de APH, com o professor Leonardo Clement, curso fantástico, e isso entra como bônus para você também que está fazendo parte do curso. Outra parceria que a gente fez com o pessoal do Emergência 1, que você vai ter acesso a um curso de SBV, né, suporte básico de vida, já vai estar incluso no seu curso que você está adquirindo agora, ou seja, só nesses bônus são mais de R$500 em cursos, e você deve estar se perguntando o preço desse curso, né? Se você for colocar tudo na ponta do lápis, tudo isso que eu estou te apresentando, fica bem caro, né? Só de fazer um curso com uma mentoria, com um cardiologista à sua disposição, né? Muito dinheiro, né? Para você ter uma ideia, os alunos que eu faço mentoria para preparação para a prova de residência médica, o curso para mentoria da residência médica custa mais de R$10.000. E para efeito de comparação, um curso presencial decente por aí, você vai gastar por volta de R$1.000 a R$2.000, fora os gastos com livro, material, transporte, alimentação, estacionamento. Isso para você ter um curso sem suporte contínuo e ainda mais perder todo esse tempo administrativo só para chegar no curso, né? Tempo que você poderia estar com seu filho ou descansando. Não dá nem para calcular o preço disso. Você concorda? Então, fazendo uma conta de cabeça rápido, você gastaria pelo menos uns R$13.000 para você ter acesso a isso. Tá? Mas calma que eu não vou cobrar isso para você. Olha, se eu pegasse os gastos de um curso presencial e te cobrasse pela minha mentoria, apenas o preço de algumas horas aula em uma faculdade, isso reduziria o preço. Mas mesmo assim você ainda pagaria pelo menos uns R$7.000, né? Mas só pagaria mesmo, porque eu também não vou cobrar isso, tá? Calma. Em geral, os alunos do curso dizem que o valor do curso foi barato, né? Porque eles pagariam mais, porque na verdade eles pagaram pouco comparado ao tamanho de resultado que eles tiveram. E como é a primeira turma que eu estou fazendo com mentoria, eu vou oferecer a oportunidade de você participar dessa turma
por apenas 12 parcelas de R$ 126,36 no cartão ou R$ 1.297 à vista. O pagamento ele pode ser usado inclusive com 2 cartões ou por boleto, né? E o pagamento é feito pela nossa plataforma, né, chamada Hotmart, que é 100% segura. Então, assim que você se inscrever, você vai receber no seu e-mail senha e login de acesso para o curso e você vai poder assistir às aulas quantas vezes você quiser, no horário que for melhor para você. As vagas para o curso são limitadas e as inscrições só ficam abertas por alguns dias. E é por isso que eu ofereço 2 garantias para esse curso. Preste atenção, sim, são 2 garantias. Presta muita atenção. A primeira garantia é a seguinte: se nos primeiros 7 dias, se você não gostar do curso, ou se não for o que você esperava, você pode cancelar e receber integralmente o seu dinheiro. E essa garantia vale por 7 dias, assim que você efetuar a inscrição. Sem ressentimento, sem problema, você só manda um e-mail para a gente e imediatamente você recebe a ordem de estorno do pagamento, nos primeiros 7 dias. E a segunda garantia é uma garantia condicional. Essa é a primeira vez que a gente faz isso no curso. Olha que incrível. E nessa segunda garantia, o risco do investimento ele sai das suas costas e eu vou colocar nas minhas costas. Que é a seguinte: se em 60 dias você estudar, fizer os exercícios, as avaliações, participar das mentorias e mesmo assim você não aprender eletro, eu te devolvo 100% do valor do seu curso e ainda eu te dou mais R$ 500 para compensar o tempo e empenho que você teve nesse período. Ou seja, você tem 3 opções. Ou você ignorar tudo que eu te falei até agora e continuar sem saber eletro e seguir sua vida. Ou você pode também tentar aprender eletro sozinho, na marra, ou olhar aqui embaixo e clicar no botão e entrar na turma sem assumir risco nenhum, né? Se você é um sim, seja bem-vindo. Agora, a pior coisa que pode acontecer é você ficar em cima do muro, tá? Então, existem algumas objeções. Pô, doutor, mas tá caro. Poxa, eu não tenho dinheiro. Olha, sinceramente, se a sua objeção é essa, a questão é a seguinte: você vai ver que se você fosse fazer uma pós-graduação, o valor que você pagaria mensal seria no mínimo de 300 a 400 reais por mês, né? Aqui nesse curso, com garantia para você de devolução do seu dinheiro. E se você, mesmo nos 60 dias, se você não aprender eletro, eu te dou mais 500 reais. Ou seja, eu estou colocando todo o peso de responsabilidade da dúvida sobre as minhas costas e não sobre as suas. Você vai ter a possibilidade de aprendizado de um conteúdo absurdamente intenso. Se o material gratuito que eu disponibilizei para vocês, vocês já viram a potência desse material e o quanto que você se transformou de antes de começar a SOI até agora, imagina com um material que ele não é apenas um material gratuito, mas é um material que eu investi todo o meu tempo e eu vou estar junto com você na mentoria e eu vou disponibilizar o meu tempo e atenção para que o seu aprendizado seja o melhor do que já teve. Ou seja, existe a garantia do seu aprendizado de uma vez por todas. Outra objeção é: será que eu vou conseguir entregar esse curso todo? Olha, não é baseado no achismo na maioria das vezes. Quando me pergunto se eu vou entregar, né? Eu não sei se vai acontecer com você. Eu te volto a pergunta, né? Será que você está preocupado com os meus 50% do negócio em relação a te entregar ou com os seus, né? Porque eu não vou assistir as minhas aulas por você e eu nem vou fazer os exercícios por você, né? Vai depender de você fazer a sua parte. E outra, se eu não entregar, eu estou colocando o meu na mesa. O risco é meu, gente. Essa é a última chance. E um último lembrete: eu não tenho condição de atender a todos os alunos, por isso eu preciso insistir que o período de matrícula na turma pode acabar a qualquer momento. Por isso aproveita essa oferta exclusiva, por ser a primeira turma com mentoria, por apenas esse valor, e provavelmente a gente vai manter esse preço para essa turma e não provavelmente para as próximas, né?
e eu tenho certeza que o resultado para você vai ser absurdamente melhor, tá? Porque essa turma, além do curso, eu vou ter a mentoria que eu vou fazer exclusivamente com vocês. Então, compra agora e eu vejo você dentro do curso lá do outro lado, tá bom? Um forte abraço a todos. Eu sou o Jader, eu sou enfermeiro de formação, também sou enfermeiro especialista em enfermagem cardiovascular, me formei pela Universidade Estadual do Ceará, fiz minha especialização em enfermagem cardiovascular também na UES, aqui em Fortaleza, e desde 2005 eu trabalho na área de enfermagem, eu ministro aulas, também palestras, cursos para enfermeiros, acadêmicos também. E aconteceu que no início da minha trajetória eu trabalhei em um hospital especializado em cardiologia aqui no Ceará, um hospital de referência regional, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar numa UTI coronariana. Conheci algumas pessoas e essas pessoas me incentivaram. Então, durante esse período eu ganhei um livro de eletrocardiograma básico para iniciantes. Esse livro me despertou o interesse sobre o assunto. Desde então, eu venho me aprofundando. Eu comecei a estudar muito, comprei um livro de eletrocardiograma a cada ano que se passava, comecei a estudar, ler bastante, vivenciei muitas situações em UTI coronariana, em sala de emergência, sala de observação, e também vivenciei a realidade da assistência básica. Às vezes a gente pensa que eletrocardiograma só serve para urgência, emergência, UTI, mas na assistência básica eu pude conhecer pessoas que traziam doenças cardíacas, que um eletrocardiograma ele foi essencial para desvendar o problema daquele paciente e fazer o encaminhamento correto para aquela pessoa. Só que uma coisa me deixava muito preocupado, porque eu dizia assim, eu estou estudando sozinho, estou lendo muitos livros, estou vendo coisas acontecerem, mas eu não tinha aquela prática de laudar o eletro. Por quê? Porque os enfermeiros normalmente não laudam os elétrons. Mas há uma necessidade de ele conhecer e laudar eletro, porque existem situações em que o enfermeiro ele precisa tomar decisões rápidas. E aí toda a equipe trabalha em conjunto. Então o médico chega, o enfermeiro está lá, os técnicos de enfermagem estão fazendo o acesso venoso, então todo mundo tem que trabalhar em harmonia. E é muito difícil você trabalhar dentro de uma equipe sem conhecer com profundidade algum assunto. Porque é como se você estivesse ali só mesmo ocupando um espaço que qualquer pessoa poderia ocupar. E eu nunca me senti confortável nessa situação, então eu queria estudar. E eu sempre procurei um curso. Eu procurava cursos aqui na cidade, eu não encontrava curso nenhum. E os cursos que existiam aqui eram cursos restritos para médicos, né? Para residentes médicos. E aquilo me incomodava muito, porque eu dizia, poxa, eu estou estudando, mas será que está tudo certo? Será que o que eu sei realmente é o que acontece, é o real? E eu entrei nas redes sociais e conheci o Dr. Tiago. E o Dr. Tiago, ele fazia postagens de eletrocardiogramas, fazia discussões. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu comecei a ver que o que eu tinha estudado estava servindo para alguma coisa, eu estava sabendo de alguma coisa. Então, eu também já tinha começado a ensinar eletrocardiograma para os meus alunos de especialização em UTI, e eles gostavam muito da ideia. E eles perguntavam para mim, professor, por que você não coloca um curso também de eletrocardiograma? E eu dizia, tem calma, né? Uma coisa de cada vez. E eu disse, quer saber? Eu acho que eu vou me aprofundar mais, eu vou procurar um curso. E o Dr. Tiago, ele lançou na internet o curso dele, online. Eu disse, será que vale a pena fazer um curso online? Só que eu embarquei nessa proposta. E eu gostei disso, porque eu disse para mim mesmo que eu ia me testar. Eu ia ver como eu estava, se eu tinha conhecimento, se eu realmente estava indo no caminho certo. E eu comecei a estudar com o Dr. Tiago, e ele, no curso online, eu achava que eu ia ter muito problema, porque eu não ia ser respondido, mas sempre que eu deixava uma pergunta lá, prontamente ele respondia as minhas dúvidas, e eu conseguia realmente fazer um estudo dirigido de acordo com as aulas, videoaulas que ele deixa lá, muito bom.
e eu também li os meus livros. O fato é que, no fim das contas, o que é que eu ganhei com isso? Eu lapidei meu conhecimento, aprendi um pouco mais sobre eletrocardiograma, e o Dr. Tiago, também nas aulas dele, dava muito bizus que os livros não trazem. Então esses bizus eram muito bons para poder rapidamente você aprender o conhecimento. E hoje eu lancei aqui na minha cidade o meu curso presencial de eletrocardiograma também, e fico muito feliz com isso, porque eu sei da confiança das pessoas no meu trabalho, e eu também sei que o trabalho do Dr. Tiago é um trabalho muito bom, porque eu sou fruto desse trabalho. Eu gostaria de indicar para você que está na dúvida, que não sabe se faz ou não, vale a pena fazer. Para mim foi tranquilo, porque como eu sou professor, eu tenho um trabalho, eu consegui, o curso tem um preço um pouco acima do que a gente está acostumado a pagar em cursos, até presenciais aqui, até online, aqui na nossa cidade, um pouco mais caro, mas eu fiz o esforço e eu não me arrependi. Quero então dizer para você que se você está pensando aí em fazer o curso online, Dr. Tiago, faça, porque vale a pena, ele vai te dar muitas dicas legais, mas estude também, porque é um conjunto de ações que vão te fazer um grande profissional na área da cardiologia, tá? Um grande abraço no coração do professor Jader e até a próxima, se Deus quiser. Eu fiz o curso de eletro do Dr. Tiago Barros. É um curso que compreende toda a parte eletrocardiográfica. A grande diferença do curso de eletro do Tiago Barros é que ele parte de um básico e vai até um avançado, sendo que ele tem uma leitura didática que consegue compreender a todo mundo, consegue atender a quem já tem o conhecimento básico, a quem não tem conhecimento nenhum e quem já detém um conhecimento até mesmo avançado e quer só relembrar ou aprender ver novas possibilidades. Então é um curso bom para todo mundo, recomendo a todos, a didática é ótima, eu fiz o curso e foi muito bom. Sentia dificuldade sim, porque eu sabia que eu pegava paciente, trabalhava na UPA no hospital. Tinha bastante insegurança no eletro e eu não me sentia bem atendendo um paciente. Assim, esse paciente acha que está com uma suspeita ou tem alguma coisa. É muito diferente você ver um eletro na sua mão, assim, ou um eletro que te dão na hora assim, para saber o resultado, o que está vendo. Eu levo um bate de um susto, porque isso para mim é uma coisa que você não vê na faculdade. Eu não vi na faculdade. O eletro passa na hora. Então, por exemplo, se a pessoa não saber, o médico não saber o que tem no eletro na hora que está fazendo com o paciente, isso é uma coisa que eu acompanhei a médica. Vimos um paciente, desmaiou na empresa, vem a médica e o enfermeiro. Supostamente a médica suspeitou de infarto. E ela fez o eletro na hora. Falei assim, olha, vê aqui que você está vendo, paciente. A gente vê, né, que tem médicos que não estão nem aí, não querem se atualizar ou saber mais. Eu sempre quis fazer, independentemente de se eu fosse cardiologista ou não, saber. Mas assim, deu para entender perfeitamente. E eu falei, olha, para mim não tem nenhuma alteração no eletro. Porque está passando um eletro normal, mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque a gente não está 100% fiado no eletro. Como a gente sabe, né? Sempre tem 10 minutos para fazer tudo. É a vida dos pacientes antes de acontecer o pior de um desastre, né? Porque a gente sabe se algo acontecer com o paciente, a gente acaba com a consciência pesada e os familiares acabam sempre sobrecarregando o médico. E sempre vão questionar. A gente escuta, né? Fazer curso online não tem benefício, não se aprende. Então, a gente escuta várias coisas. Eu acho assim que é muito importante e eu falaria para as pessoas que o curso é muito bom. Eu acho que é bom saber, mesmo que não seja do ramo da parte de cardiologia ou que não entenda, mas ter uma base o que está acontecendo. Não tenho o que me queixar. Foi muito bom mesmo. Teoria, prática dos eletros, o senhor reforçava, o senhor... Mesmo assim, o senhor falava qualquer dúvida, me pergunta, o senhor é muito prático. Assim, excelente professor, excelente. Olá, sou José Luiz, sou formado pela Fundação Educacional Além Paraíba, FIAP, Faculdade de Saúde Arquimedes Teodoro, sou pós-graduando em UTI, Urgência e Emergência pela mesma instituição. Eu trabalho numa empresa chamada Procoração, né, que é uma cardioclínica, é uma empresa onde faz eventos, faz remoções, né, de paciente crítico, né, de uma instituição para outra.
faz eventualidades também, como exposições, jogos de futebol, etc. Eu sempre tive curiosidade, né, de ir mais além do que aquele traçado mostra, entendeu? E nisso eu me interessei. Eu conheci o Dr. Tiago Barros pelo Instagram, né, ouvi a proposta dele. Nisso me interessei em fazer o curso, porque profissionais da minha área sempre estão precisando de ter esse tipo de conhecimentos, quem trabalha em terapia intensiva e urgência e emergência. Então, eu resolvi fazer o curso de ECG, porque além de gostar, né, do assunto, eu sempre tive essa curiosidade de ir além dos conhecimentos do ECG, entendeu? Da prática clínica do ECG. Por isso que eu resolvi fazer esse curso de ECG junto ao Dr. Tiago Barros. Não tinha confiança nenhuma para laudar um ECG. Por quê? Porque eu entendia pouco os traçados. Eu entendia muito pouco mesmo as derivações, tanto as precordiais quanto as periféricas. Entende? E com esse curso está me proporcionando bastante conhecimento, está me dando mais autoconfiança para poder estar aí, né, junto à equipe, laudando o ECG. Achei a metodologia de ensino muito apropriada, né? Com videoaulas bem explicadas, seguidas de vários exercícios de ECGs, para treinar a laudar com mais eficácia, né? Quanto à questão de suporte, junto ao professor, é instantâneo, né? Um suporte, ele te dá suporte instantâneo para estar esclarecendo suas dúvidas, para estar te ajudando ali nas suas maiores dificuldades. Eu achei o preço muito acessível, preço bastante acessível, e recomendo para os profissionais de saúde também a estarem adquirindo o curso, né? Que vão ter aí uma experiência de eletro muito boa. Olha, foi bom, né? Inclusive porque online você fica mais à vontade em fazer o curso, né? Você pode acessar a hora que você quiser em casa, né? Se tiver um tempinho no trabalho, você pode acessar também, né? Diferente do presencial, que você tem outras despesas adicionais aí, né? Que no caso, o objetivo e a meta serão as mesmas do curso sendo online. Vale muito a pena fazer o curso. Qualquer curso que é feito na área da saúde, na enfermagem, é válido. Principalmente um curso de grande importância como o de ECG, né? Principalmente para profissionais da área da terapia intensiva, que trabalham na UTI, e para profissionais que trabalham no departamento de emergência, no pronto-socorro, né, para atendimento imediato. As minhas expectativas foram muito bem atendidas e com isso eu gostaria de agradecer muito, né, essa oportunidade e essa iniciativa sua aí, né, e muito obrigado ao Dr. Tiago Barros. Eu assisti ao curso de eletrocardiograma do Dr. Tiago Barros e super indico para vocês que trabalham em terapia intensiva, emergência. É um longo aprendizado que a gente tem em relação às arritmias e foi super bacana, super indico. Eu assisti o curso de eletrocardiograma do Dr. Tiago Barros e um curso com uma metodologia muito boa, de fácil aprendizagem, que contribuiu infinitamente para o meu aprendizado dentro da unidade que eu trabalho. É uma unidade intensiva que parece pacientes cardiológicos e que acabou me ajudando muito a poder identificar diversos problemas referentes ao paciente. Meu nome é Franci Meire, eu sou enfermeira há 15 anos. Atualmente eu trabalho aqui na Santa Casa de São José dos Campos. Trabalho na área assistencial, né? Também em clínica médica e tenho uma experiência muito boa em hemodinâmica. O curso vem assim somar com o que a gente vê no dia a dia no setor de hemodinâmica, né? Principalmente os infartos. Valeu muito a pena. A gente sempre olha um eletro como se fosse um bicho de 7 cabeças. O que ele passou hoje dá pra gente bater o olho e verificar o que está acontecendo ali com o paciente. Eu recomendo, a próxima oportunidade com certeza estarei participando. Meu nome é Jaqueline, eu sou enfermeira no setor de hemodinâmica, na empresa da Angiocardio. E trabalhando como enfermeira hemodinâmica, o eletrocardiograma tem tudo a ver, porque a gente, como enfermeira, tem que estar apta para poder fazer a leitura e interpretação desse eletro. Olha, eu quero parabenizar o professor Dr. Tiago Barros pela forma como ele conduziu o workshop. Ele apresentou de uma forma clara, objetiva, agregou muito nos conhecimentos. Com certeza, recomendo para as pessoas, para os profissionais da área da saúde,
e irei também querer fazer os próximos para estar sempre buscando novas atualizações. Meu nome é Guilherme Gless, eu trabalho com emergência, clínica médica, né, na equipe aqui da Santa Casa. É um exame à beira-leito muito importante, que pode traduzir simultaneamente a conduta, né? E muitas vezes na pressão a gente não dá atenção a certos detalhes, que o Dr. Tiago mostrou como é simples, se a gente ficar calmo e atentar aos detalhes do exame, a gente faz melhor abordagem do paciente. Muito bem recomendado, curso muito bom. Reciclagem, né, para atualização e para lembrete, né? Muito bem explicado, abordagem leve, muito bom.